Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Cadeira Camp. Carlos, hoje estamos aqui então para falar um bocadinho sobre o diagnóstico e como é que tu o fazes e explicar-nos um bocadinho. Queres então começar por abordar porque é que achas que é importante um bom diagnóstico? Olha, o diagnóstico para mim é fundamental. Acho que é daquelas coisas que, independentemente, seja lá o que saibas fazer e o que é que lhe faças, se o diagnóstico não for bom, independentemente disso, não vais conseguir chegar a nenhum lado. Está bem? Portanto, é a parte mais difícil, sem dúvida alguma, do nosso trabalho e é a parte em que, se calhar, que menos fazemos, ou pelo menos que menos atenção damos, né? Dentro daquilo que é uma hora de consulta, ou seja lá quanto tempo for, provavelmente perdemos 5 minutos a diagnosticar e o resto a tratar. E eu acho que deve ser o contrário. Acho que não há tempo para fazer um bom diagnóstico. Acho que o diagnóstico pode e deve começar no início da consulta e ser feito ao longo da consulta. Okay? Com perguntas, perceber se aquilo faz sentido, se não faz, se está a melhorar alguma coisa, se não está, para termos mesmo a certeza de que está a acontecer, se é mesmo por ali o caminho. Depois também, eu costumo dizer que um bom diagnóstico é a segunda sessão, está bem? Porque aí tenho a certeza que aquilo que eu fiz teve um resultado que eu pretendia, está bem? Portanto, para mim é fundamental. E hoje o que vamos tentar trazer aqui é a maneira que eu faço, porque não nos ensinam a maneira mais de diagnosticar. O que nos dizem é: tens este problema, faz isto, tens aqui ó, uma queixa de formigueiro, provavelmente é um problema neurológico, e a pessoa não traz esse manual também. E essa é que é a dificuldade. E tu até costumas utilizar às vezes o teste-reteste para tentar ali ajudar um bocadinho a confirmar se. Sim, isso é, digamos, antes fazemos umas primeiras, fazemos aqui umas quatro. Eu tento balizar-me e sistematizar através de quatro áreas que eu acho importante. E depois o que eu faço é isso, ou seja, faço os testes normais da semiologia e intervenho e retesto no sentido de dizer, e agora, como é que ficou? Para perceber se há algum tipo de alteração, está bem? Desde que o caso faça sentido, ok? Porque, quer dizer, eu tenho um problema de um cruzado, não vou fazer isto e depois, Claro, passado 2 ou 3 minutos, não vai estar melhor porque a cirurgia é indiferente, está bem? Mas é isso. Queres então começar por nos explicar um bocadinho como é que tu planificas o teu diagnóstico? Olha, quatro bases, quatro coisas que eu tenho bastante atenção e ao longo dos anos eu fui desenvolvendo esta forma de o fazer. É a minha, não aprendi em nenhum lado, por assim dizer, está bem? Nem ninguém nos ensina. E esse é que é o problema, está bem? Porque se nos ensinasse a sistematizar o diagnóstico, provavelmente teríamos mais sucesso dentro daquilo que é a fisioterapia. Portanto, como é que eu faço? Divido a coisa em quatro parâmetros. História clínica, também, acho que é mesmo fundamental. E dentro da história eu percebo, e mais do que perceber, também é deixar a pessoa falar, porque ela dá-nos muitas dicas, também. Mas percebo qual é a estrutura que pode estar lesionada. Portanto, mais do que estar logo a mexer, na minha cabeça o que eu estou à espera é que a pessoa me vá contando o que é que aconteceu, se houve uma história, se não houve, como é que foi a evolução da patologia, porque se veio aparecendo ou não, se acordou assim. Portanto, tudo me leva a uma determinada estrutura, a um determinado problema. Ou vários, que vão Uhum. ser confirmados com as etapas a seguir. A parte do mecanismo, já tentas incluir um bocadinho aí ou achas que é mais um bocadinho à frente? Seria fundamental se tivéssemos um mecanismo, era fácil. A maioria dos problemas com o mecanismo para nós é, ok, então é isto, não é? Se o mecanismo pivô do joelho, provavelmente, claro que não é assim sempre, Sim, mas sim. provavelmente só veio cruzado, não é? Portanto, quando há mecanismo e quando há uma lesão traumática, para nós chegamos lá facilmente. O problema é que quando não há. E esse é que é, se calhar, 80% dos casos. Ok. E o próximo ponto?
Depois, o que é que eu faço? A história para mim é fundamental, 80%. Acho mesmo que é fundamental e tudo o resto só confirma a história, está bem? Mas a etapa a seguir é a anatomia. Ou seja, eu pergunto sempre à pessoa aonde dói, a ponto onde dói. E aqui eu vejo se bateu, ou seja, tenho 3 hipóteses, a pessoa diz-me, é aqui. Okay. Anulei alguma das hipóteses, ainda continuo com todas. Sim. Percebes? Sim. Se anulei, excelente, passo para a etapa seguinte. Se não anulei, ok. Temos aqui mais uma dificuldade depois em perceber, porque muitas vezes imagina que tenho um problema no joelho, dá-me o joelho todo. Pá, aí já. Qual é a estrutura? Percebes? Sim, sim. É difícil e, portanto, Claro. aí já temos um problema. Mas a etapa a seguir é perguntar para a anatomia, aquela pessoa que aponta onde dói e que nos diga claramente é ali. Pronto, e no fundo aí já vamos excluir aquelas hipóteses que tínhamos 3, passamos a ter 2 ou então uma, mas continuamos a perceber se é por aí ou não. Quanto mais específico, melhor. Sim, pá, se tivermos um problema, a pessoa conta-nos uma história de um problema rotuliano, aponta para o rotuliano, ainda temos 2 etapas, mas provavelmente será por aí, mas Claro. teremos que lá chegar primeiro. Achas dás uma valorização tão importante à anatomia quanto à história? Disseste ali que a história tinha uma. A história é mais importante, De tudo. Para sem ti, dúvida. claro. Está bem? A anatomia é a percepção e a interpretação que a pessoa está a fazer. Claro que é importante, porque se for ali há menos estruturas para analisar, Sim, não é? sim. Portanto, parece-me que ali também nos ajuda bastante, mas a maioria das vezes a pessoa não tem esta capacidade de fazer. É aqui, está bem? E essa é que é a dificuldade também. Portanto, e depois, a etapa a seguir é como é que é o comportamento daquela dor, daqueles sintomas. Eu chamo-lhe fisiologia da coisa, não é? Mas basicamente o que nós tentamos perceber é se aquela dor tem mais rigidez matinal, se quando faz exercício, imagina, se for um problema de tendão, nós sabemos que o facto de começar a fazer um exercício vai aliviar aquela dor e volta a seguir, quando para. Portanto, ver o comportamento da dor e perceber se ela bate certo com a estrutura que nós estamos a identificar. Okay? Se, imagina, eu estou a suspeitar de um tendão e aquele comportamento da dor não vai nada de encontro com o tendão, alguma coisa não estava a ter certo. Okay? E aí temos se calhar parar e antes de passar para a próxima fase, fazer perguntas novamente cá para cima. Okay? E é essa a estrutura que eu vou criando, a história clínica, anatomia, fisiologia, bateram mais ou menos certo, passo para baixo. Se não bateram, vou novamente pesquisar e perceber qual é o problema, porque se eu estou, esta estrutura não faz sentido, vou perceber se pode ser outra coisa. E o quarto pilar? O quarto e último, ou seja, é a parte biomecânica, ou seja, pergunto sempre à pessoa o que é que lhe dói a fazer. Acho que é a pergunta-chave, porque muitas vezes as pessoas não pensam sobre isso, está bem? E é importante que as pessoas pensem. Porquê? Porque, imagina, tenho mais uma vez o problema rotuliano. Se me dói ao levantar da cadeira, se calhar faz algum sentido, Sim. não é? Mas se calhar se me dói deitado, esticado, se calhar já não faz sentido. Certo? E é começar aqui a fazer a relação e perceber se a coisa está a bater certo, está bem? Portanto, história clínica, depois a anatomia, fisiologia, ou seja, como é que se comporta a coisa, biomecanicamente também perceber se o movimento naquela estrutura reproduz a dor que devia estar a reproduzir, ou então não. E é por aí depois é que passamos para a parte da semiologia, dos testes, está bem? E depois sim, começar a ter a certeza se é por ali ou não. Mas confirmando estes, os testes que eu tenho que fazer são muito menos. Tá Mas bem? então aquilo que tu tentas fazer é encontrar uma correlação entre os 4, ou através da história clínica ir buscando informação O para juntar ideal, tudo. o ideal é que, por passos, de Ok. cima para baixo, que a coisa se encaixe. Nem sempre é assim. Sim. E essa é que é a dificuldade, tá bem? Quando as pessoas dizem assim, olha, já me dói há 1 mês e meio ou 2 meses, pronto, lá foi a história clínica. Porque a maioria das vezes as pessoas não se vai recordar o que é que aconteceu. E aí temos maior dificuldade, mas a tentativa é que todas aquelas 4 fases vão de encontro à mesma estrutura, ao mesmo problema, porque senão vai haver aqui muita confusão, está bem? Porque uma estrutura, por acaso, imagina o do joelho, é relativamente mais simples, há menos estruturas, mas da anca se calhar já não é bem assim, está bem? Ou então de outra estrutura, portanto é importante que a coisa encaixe umas nas outras, sendo que a história clínica, tu com uma boa história clínica quase fizeste um diagnóstico
sem grande problema, porque tudo o resto vai encaixar direitinho. E quando a história clínica falha, ou seja, eles chegam, olha, não sei o que é que se passou, não sei o que é que aconteceu, mas tenho aqui a dor. Tens que depender um bocadinho mais dos testes. Não, tento sempre perceber primeiro da mesma forma, ou seja, passo sempre fase a fase e não abdico disso, Sim. ok? Claro, não havendo história, passo para a anatomia e perceber qual é a zona afetada e tento que a pessoa me diga. Quando ela me diz a estrutura, eu vou perceber se aquela estrutura, o comportamento daquela estrutura está a bater certo. E depois se havia o mecânico, ou seja, se ela a fazer uma coisa que lhe dói, se aquilo bate certo com aquela estrutura, Sim. ok? Pá, imagina que nada bateu certo, aí estamos num período de confusão tremendo. Está bem? E aí é muito difícil nós termos bem a certeza do que está a acontecer e temos que fazer vários testes e tentar, mas aí temos casos difíceis. Mas o ideal será sempre que a gente encaixe, ou seja, ele aponta para a estrutura, esta estrutura comporta-se desta maneira, se a pessoa disser que sim, ok. E dói-lhe a fazer isto, ok, então está a bater certo. Okay? E pronto, mesmo sem história nós conseguimos ter uma boa ideia daquilo que está a acontecer e depois passarmos para a parte dos testes. E eu acho que aquilo que nós temos mais dificuldade ao iniciar é aquilo que eu chamo de fatores confundidores, que é eu vou fazer muitos testes e depois tenho muitas respostas ou até dou positivo em vários testes que acabam por me confundir um bocadinho. Como é que achas que eu consigo simplificar isto? Simplesmente desta forma. Ou seja, não passes sem ter a certeza do que está a acontecer. Podemos fazer aqui um jogo, por assim dizer. Pensa num caso clínico qualquer e vamos decompondo a coisa. Ok, assim. Não parece muito complicado, Ok, porque senão ok, vou-te fazer claro. muitas perguntas, mas uma coisa só para perceberes como é que a coisa encaixa. Podemos ficar na tendinopatia do rotuliano. Ok. Uma história, se calhar, tipo, já apanhaste alguma? Sim, Se sim. calhar, que tipo de história Eh, trouxe? começou, estava a jogar e depois no fim do treino começou a sentir muitas dores. Depois isto foi-se perpetuando um bocadinho ao longo dos treinos, com remates à baliza, os saltos e como foi deixando de acontecer, começou depois também começou a doer na zona do rotuliano, a descer escadas. Ok. Só pela história, Esta é fácil. pronto. Mas é excelente, porquê? Porque se tu lhe perguntares aonde é que lhe dói, ele vai-te dizer aqui. Exato. Não é? A partida será por aí. Portanto, anatomia, certo, fisiologicamente. Ou seja, como é que se comporta aquilo? O que eu lhe dizer, olha, quando estás a jogar, a dor alivia, mas quando paras, ou as frias, por assim dizer, dor intensa, dificuldade a andar, portanto, tem ali um comportamento de, durante o exercício e imediatamente após tem dor, passado 2 dias, se calhar a coisa já vai melhorando, mas há ali uma resposta normal daquilo que é um tendão. Sim, sim. Portanto, a fisiologia também estava a ter certo. Agora, e a biomecânica, tu também disseste na própria história, que Claro. dá-me a rematar, dá-me a correr, dá-me a saltar. Portanto, isso estava a ter certo com a tarefa que está a fazer o tendão também. Portanto, mais uma vez, quase que temos a certeza daquilo que está a fazer. Portanto, passamos para os testes de provocação na parte do tendão. Se acharmos necessário, se calhar recomendamos uma ecografia e provavelmente temos depois a resposta e começamos o tratamento, não é? Mas é isso. Ou seja, claro que a resposta era muito óbvia, porque a história era fácil, porque tínhamos uma boa história. Sim. Está bem? Nesse caso, Porque sim. se calhar, se não tivéssemos, já íamos ter aqui maior dificuldade. Falaste aí da ecografia. O quão importante é que achas que os exames complementares nos ajudam na parte do diagnóstico? Olha, eu acho que são isso mesmo, complementares. Tá bem? Acho que não deves ter uma dor no joelho e fazer um exame. Acho que deves ter uma dor no joelho, passares por este tipo de crivo e depois, ok, se calhar este tem uma tendinopatia, eu quero ver que estado é que temos da tendinopatia e se calhar faz sentido que eu faça um exame só para perceber a nível do prognóstico. Para mim é fundamental, enquanto fisioterapeuta do desporto, que a maioria das vezes eu tenho que responder quanto tempo, não Sim. é? Acontece isto, muito. Quanto tempo? Com a ecografia torna-se o meu trabalho mais fácil. Porque imagina que é uma coisa mais leve, uma coisa mais pesada. Se calhar mais semanas, menos semanas, com base naquilo que nos dá a ecografia e o exame. Mas eu acho que tem mais importância no prognóstico, quanto tempo é que vai demorar, do que propriamente no diagnóstico. Sim. Portanto, e também é importante para preparar as tuas sessões ao longo daquilo que é o tempo normal de recuperação.
Até porque os exames complementares às vezes não reportam realmente aquilo que A o maioria não. paciente... A maioria fazem ecografia, um senhor de 45 anos vai ter uma tendinopatia e não lhe dói nada. Portanto, como teres um osteofitose marginal, uma pessoa se calhar de 60 anos e não lhe dói o joelho. E os exames traduzem aquilo que o exame consegue fazer, mas não diz o que dói à pessoa, porque nós, como é normal, envelhecemos, os tecidos vão deteriorando e os exames mostram isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha dor. Está bem? Nem o contrário. Nem o facto de ter dor significa que há algum tipo de problema estrutural. Está bem? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, agora é discutível, mas a dor é uma experiência. E, portanto, pode-nos doer simplesmente porque nos dói. E essa também é um dos maiores problemas de quem trabalha com dor, está bem? Porque a dor é algo aqui multifatorial, que depende de uma experiência, e portanto teremos 4 episódios só para falar sobre dor e se calhar ainda não chegávamos a lado nenhum, tá bem? Mas a nível de exames é isso, não há propriamente um exame que dê uma resposta muito óbvia. Se o diagnóstico estiver certo, fazer um exame complementar para confirmar, não propriamente para te dar alguma resposta. Falamos muito que o tratamento tem que ser sempre direcionado à pessoa que nós estamos a tratar, seja um atleta, seja uma pessoa mais idosa, mas achas que o diagnóstico também tem que ser um pouco mais adequado à pessoa que nós estamos a tratar? Claro. Porque nós já vimos que a mesma lesão em pessoas diferentes tem sintomatologias um bocadinho à base do mesmo, porque é a mesma lesão, mas que representam coisas diferentes Sim, na experiência de cada um. podemos olhar para a coisa de uma forma simplista, que é, se tu partires o dedo de um mindinho a um pianista, para mim não tem grande importância, mas para o pianista se calhar vai ter. E isso tem a ver com o que estás a dizer, que é o diagnóstico até o mesmo, mas o prognóstico é muito diferente, porque eu não preciso ter um nível de precisão e de capacidade de coordenação e tudo mais, que um pianista ou tipo de tarefa minuciosa precisa daquele dedo também. Portanto, é algo que é importante, mas a nível diagnóstico nós sabemos que não é assim muita diferença. A nível de prognóstico, provavelmente será. Claro. Que mensagem importante achas que deves deixar na parte do diagnóstico? Olha, a mensagem que eu melhor posso dizer nisso é que hoje em dia eu ainda invisto na minha capacidade de diagnóstico. Já não, ou seja, já há uns vários anos que não me preocupo muito com a parte do tratamento e de aprender técnicas para fazer isto ou aquilo, porque acho, pode ser polémico, mas é a parte mais fácil. Acho que a parte do diagnóstico é a parte mais difícil. Portanto, aquilo que eu invisto é aprender sobre como ter a certeza que realmente estamos no caminho certo. Portanto, é isso que eu invisto e a mensagem que eu queria passar, se calhar, era invistam muito mais no diagnóstico, está bem? A aprender sobre isso e se calhar em material que te pode ajudar a diagnosticar, está bem? Não falo só da ecografia, de longe, também temos muitos outro material, como plataforma de forças, dinamómetros, ou então mesmo uma aplicação simplesmente que te mede a capacidade de salto. Portanto, tudo isso te dá informação e tu podes ter aqui mais qualidade no diagnóstico, porque tens a certeza que aquilo tem déficit e não há propriamente aqui uma coisa que fica no ar. Se calhar há aqui uma perda de força, de potência, outra coisa qualquer. Temos dados e quando nós tratamos com dados fica mais fácil. Portanto, invistam em material para isso e mais do que ter uma ultrassom ou outra coisa qualquer XPTO, um bom material diagnóstico acho que é fundamental. Obrigado por nos estás a ajudar. Só em forma de resumo, acho que é importante só relembrar. História clínica, para ti o mais importante. Quero ver se tu agora aprendeste. História clínica, depois a anatomia, a fisiologia e por fim a biomecânica para tentar... Sim, e a partir daí decides que tipo de testes vais fazer. Também. Depois, se calhar aqui, deixar as perguntas de cada uma das fases. Também. A história clínica é simples, o que é que lhe aconteceu, não é? Ou pelo menos será sempre a pergunta parecida com esta. A anatomia, onde lhe dói. A fisiologia, que comportamento tem esta dor. E a biomecânica, o que é que lhe dói ao fazer. Portanto, se a pessoa fizer estas perguntas, ou parecido à volta disto, terá uma resposta muito mais próxima daquilo que será o diagnóstico da pessoa. Portanto,
Se for caso a caso e por etapa a etapa, de certeza vai estar muito próxima daquilo que é o problema. Está bem? E uma dica, já agora, a pessoa normalmente diz qual é o problema. Normalmente diz. E normalmente nós não ouvimos. Portanto, e ao longo dos anos que eu fui, obviamente já atendi algumas centenas, não sei, de pessoas, ao longo dos anos eu fui bem percebendo isso, que a pessoa dizia o que estava a acontecer. E muitas vezes só percebia na terceira sessão que ela já me tinha dito aquilo. Mas então a era para isto, mas eu tinha dito. Ok, faz sentido. E agora estou muito atento a estas coisas pequeninas que elas dizem, está bem? Tipo, dando aqui um exemplo, olha, se eu fizer isto alivia. Isso será a parte mais simples, é certo, mas isto alivia, porque é que isto alivia? E para o meu raciocínio quase fica ali preso. Okay? Isto alivia porquê? Porque faz isto, porque há ali uma relação, porque é que está a acontecer aquilo? E isso é importante para se a pessoa ter essa dica de se eu fizer isto alivia, agarra-te a isso, trabalha à volta daquilo e percebe que se dá ali para algum sumo para espremer. Está bem? E criar ali um raciocínio à volta de... Eu agarro-me logo a essas coisas. Se ela me diz, e eu também faço muitas vezes essa pergunta, alguma coisa que lhe alivia? Se ela disser medicação, não é grande coisa, não é? Mas, tipo, se ela me disser, dá aqui um exemplo estúpido, mas olha, se eu estou com formigueiro, sei, estou com formigueiro, se esticar a perna, alivia. Porquê que isso está a acontecer? Qual é a lógica disso? Se fosse uma compressão, se calhar, de um nervo ciático, devia piorar. Percebes? Sim. Começar logo ali a tentar perceber o que é que está a acontecer. Se achar que aquilo não faz sentido, olha, mostra-me como é que alivia. Percebes? Para eu estar a trabalhar à volta daquilo. E se ela me disser que alivia porque tem um ângulo da anca a 90 graus, é ali que eu vou trabalhar. Certeza que por ali eu vou ter algum resultado. Portanto, a dica é, se te diz o que é que alivia, não alargues dali. Trabalha ali, porque provavelmente até podes não saber, mas vais estar muito perto de resolver qual é o problema. Tá bem? Sim. Olha, obrigado por teres partilhado De nada. connosco e vimos no próximo episódio. Diz. Para o cérebro. Mas antes disso, ele agora teve este bug, não tem problema nenhum, eu posso acabar. Vai ter na nossa página a nossa comunidade, está bem? Quem quiser se juntar para tirar dúvidas, nós vamos partilhando também alguns artigos que usamos para a preparação destes podcasts. Portanto, juntem-se à nossa comunidade do WhatsApp, é só mesmo adicionarem. E pronto, se tiverem alguma dúvida ou então expor, olha, falem sobre este caso clínico ou este problema no podcast, temos todo o gosto em falar e responder, está bem? E é isso. Sigam-nos nas nossas redes sociais, já temos. Exatamente. No nosso canal de YouTube também. Pronto, é isso. E fiquem connosco para nos acompanhar nos próximos episódios. Obrigado.